Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre os 17 arquivos de riqueza que você encontra no livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Só que esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse livro. Já teve um vídeo anterior, que se você ainda não assistiu, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, então corre lá, assiste o outro vídeo primeiro para você entender o que é o modelo de dinheiro e como reprogramar influências destrutivas que você adquiriu ao longo da sua infância. Mas, se você já assistiu o primeiro vídeo, bora aprender agora como pensar e agir como as pessoas ricas para que a gente possa ter o mesmo resultado que eles. Então tá começando mais um desafio do livro. É isso aí, galera. Hoje falaremos sobre a parte prática do incrível livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Mas antes de começar, clica aqui embaixo em inscreva-se para ajudar o canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeiríssima mão. Então, vamos lá. No vídeo anterior, sobre as influências que recebemos na nossa infância, que moldam o nosso modelo de dinheiro e as ferramentas para ajustá-los, e hoje vamos ver sobre os 17 arquivos de riqueza e como eles podem nos ajudar a reprogramar o nosso modelo de dinheiro para atingir a riqueza e o sucesso. Então, primeiro vamos lembrar um pouquinho o processo de manifestação. Então, a sua programação conduz seus pensamentos, os pensamentos conduzem seus sentimentos conduzem as suas ações e as suas ações conduzem os resultados. Então, a gente vive num mundo de causa e efeito. Tudo começa aqui dentro, todos os resultados que a gente obtém partem lá da nossa programação e dos nossos pensamentos. Então, a importância de você entender como a nossa mente funciona. Então, para facilitar, imagina que a sua mente ela é igual um grande armário cheio de arquivos, assim como esses de escritório. Então, toda informação que entra na sua mente, que entra naquele armário, ela é etiquetada, armazenada e guardada em arquivos de fácil acesso, para ajudar na sua sobrevivência. Então, atente-se que eu disse a palavra sobrevivência e não prosperidade. Em cada situação, a sua mente recorre a esses arquivos mentais para determinar qual vai ser a sua reação, sempre pensando primeiramente na sua sobrevivência. Então, digamos assim, que você está no shopping, passando por uma loja e você vê uma TV, nossa, top com 30% de desconto. Sua mente dirige aos seus arquivos com a dúvida: devo comprar ou não? E aí, chegando nos arquivos, ela vai encontrar as seguintes respostas. O desconto está muito bom, fica perfeita na sua sala, você estava mesmo querendo uma televisão nova. Então você vai no balcão super satisfeito, certo de que está fazendo uma compra de algo que você precisa e que está fazendo um ótimo negócio porque ainda tem um belo de um desconto. Só que em nenhum momento possa te ocorrer o pensamento: realmente o desconto está bom, realmente a TV é legal, mas eu tenho uma fatura do cartão de crédito para pagar. Ou então, essa TV é melhor do que a que eu tenho na minha sala, mas a TV que tem na minha sala já atende bem as minhas expectativas. Tampouco o pensamento básico, que se eu tiver com alguma dívida, não compre algo que não seja essencial. Então isso acontece porque esses arquivos podem simplesmente não existir na sua mente. Então, quando ela vai decidir sobre tomar uma decisão, ela vai analisar os arquivos existentes. Uma boa notícia é que os arquivos na sua mente eles podem ser eliminados ou até substituídos. Então a gente vai falar hoje sobre arquivos que podem e vão te ajudar a alcançar o seu sucesso financeiro. Tá? Como o livro tem vários arquivos de riqueza, são 17, eu vou falar só alguns aqui hoje, mas vou trabalhar os princípios de riqueza que estão envoltos nisso. Vamos fazer as declarações, assim como a gente fez no primeiro livro. Vou ter também algumas ações práticas e pontuais para você trabalhar esses arquivos de riqueza dentro da sua cabeça. Mas, como eu digo, a ideia é que você tenha acesso a todos eles. Um não é mais nem ou menos importante do que o outro arquivo. Então, o ideal é que você leia o livro e pratique todas as dicas que ele dá. Mas, para você ter uma ideia de como ele funciona, vamos falar sobre alguns deles. Mas, antes disso, vamos falar de um princípio de riqueza. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado as formas negativas. Então, você consegue trabalhar esses arquivos que você tem na sua mente para que as suas respostas, as suas decisões, elas sejam mais favoráveis
do que desfavoráveis, e com o tempo você começa a tomar essas decisões de forma quase que automática. Parece que você nem pensou para fazer, tá? Então, é importante lembrar que esses arquivos de riqueza, eles mostram a diferença de pensamento entre uma pessoa rica e uma pessoa com mentalidade pobre ou até mesmo com uma visão de classe média. Então, o primeiro arquivo de riqueza, ele diz que os ricos pensam da seguinte maneira: eu crio a minha própria vida, enquanto pobres pensam as coisas acontecem na minha vida. Olha a diferença de pensamento. Por quê? Os ricos, eles assumem a responsabilidade pelos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Tudo que acontece no seu entorno é resultado dos seus pensamentos, das suas ações. Já pessoas de mentalidade pobre, eles adoram se fazer de vítima. Essa é uma das especialidades de quem tem mentalidade pobre. Porque é muito mais fácil você colocar a responsabilidade pelo seu fracasso como algo externo. Então, ele diz que a culpa é do governo, que é da crise, que é do patrão, que é da esposa, que é dos filhos, que é da economia, que é da concorrência. Existem 1000 pessoas ou coisas ou situações responsáveis pelo fracasso, menos a própria pessoa. Então, isso traz pra gente um princípio de riqueza que diz: não existem vítimas verdadeiramente ricas. Você pode ver que sempre que tem alguém se culpando, falando que a culpa é de não sei quem, de não sei que lá, tal, essa pessoa dificilmente ela vai ser verdadeiramente rica. Pode até ser momentaneamente, mas a tendência é que essa pessoa se perca aí no caminho e não tenha bons resultados. Então, assim como a gente fez no vídeo anterior, a gente vai voltar com o exercício da declaração. Então, para lembrar, eu vou colocar aqui na tela uma declaração que você vai, se quiser pausar o vídeo, vai ler em alto e bom tom. O quanto mais energia você colocar na leitura dessa declaração, maior vai ser o impacto dentro de você e, consequentemente, melhor vão ser os resultados. Então vamos lá? Declaração na tela. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. É isso aí, galera. E aí, para trabalhar dentro deste arquivo, o livro traz várias ações a serem praticadas. Para cada um dos arquivos que eu compartilhar com vocês, eu vou dar uma sugestão de ação de mente milionária para você começar a desenvolver esse arquivo para que ele seja enraizado dentro da sua mente. Então, para esse arquivo, uma sugestão de atitude é: faça um controle ao final do dia. Então, escreva um fato que tenha sido positivo e um fato que tenha sido negativo no seu dia. Depois, com esses dois fatos, escreva sobre como você criou cada uma dessas situações. Por que eles aconteceram? O que você fez? Por que você criou essas duas situações, a positiva e a negativa? Isso vai te ajudar a se responsabilizar pelos seus resultados, tanto os positivos quanto os negativos. E daqui a gente vai para um próximo arquivo de riqueza que diz: os ricos focalizam nas oportunidades, enquanto os pobres focalizam problemas. Cara, isso é muito claro, você consegue ver que várias pessoas que são bem-sucedidas, que têm resultados, elas, quando se deparam com uma oportunidade, elas já começam a pensar em como fazer aquilo funcionar. Pessoa que geralmente não tem um bom resultado, a primeira posição, o primeiro pensamento dela é: ah, isso não vai dar certo. Ah, porque tal detalhe não vai dar certo. Porque isso não é assim. O pobre, ele pensa no problema, enquanto a pessoa de mentalidade rica, ela já pensa na oportunidade. Então os ricos reconhecem o potencial de ganho dentro das oportunidades, enquanto os pobres ficam considerando o pessoal de perda se der errado. E disso eles tendem a nem acabar fazendo, né? Então, ao se depararem com uma oportunidade, os pobres já pensam: ah, não vai dar certo. Já começam a buscar uma justificativa para eles nem se mexerem para tentar fazer ou tentar aproveitar aquela oportunidade, porque a zona de conforto, como o próprio nome diz, é muito mais fácil. Agora, já uma pessoa com a mentalidade de classe média, ela ainda pensa: ah, tomara que dê certo. Só que você vê que, mesmo com um mínimo de positivismo, ela ainda não se responsabiliza pelo resultado. Parece que é algo: ah, tomara que dê certo, tomara que as forças externas não atrapalhem e que pode ser que dê certo. Não vai funcionar, não é assim. Já os ricos, eles pensam: vai dar certo porque eu farei dar certo. Então ele não só assume a responsabilidade
como faz acontecer. Então, se vocês estiverem focando mais nos problemas do que nas oportunidades em si, cara, pare com isso agora. Agora. Mude para ontem esse modo de pensar. Foque nas oportunidades. É lógico que você tem que pensar nas questões dos riscos, análise de riscos para toda oportunidade é importantíssimo, mas foque na oportunidade, no que você pode ganhar com aquilo, ao invés de ficar caçando problemas para justificar você não fazer aquilo. Então vamos para o princípio de riqueza desse arquivo, que é: esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. E daí a gente já pula direto para a nossa declaração. Então, declaração na tela. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. E aí, galera, para esse arquivo, a sugestão de ação da mente milionária é: entre no jogo. Pense num projeto, ou numa atividade, ou qualquer coisa que você já teve vontade de começar. Que seja um exercício, ir para academia, para aprender ou fazer algum curso, ou até mesmo um empreendimento, qualquer coisa que você já pensou em fazer, mas por algum motivo você não começou, e comece agora. De onde você está, com o que você tem. O importante é que você aprenda o que seja necessário e vai à luta. A hora que você souber, vai fazer. O importante é colocar a mão na massa, aproveitar a oportunidade e correr atrás dela. Beleza? Daqui a gente vai para mais um arquivo de riqueza que diz assim: os ricos buscam a companhia de pessoas positivas e bem-sucedidas. Já as pessoas de mentalidade pobre buscam pessoas negativas e fracassadas. Cara, é o clássico: somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Pessoas ricas observam outras pessoas ricas e bem-sucedidas para se motivar, enquanto pessoas pobres buscam pessoas negativas para que eles possam se vitimizar junto, para que os dois possam reclamar do governo, para reclamar da crise, para reclamar que o chefe não é bom. Os ricos pensam, o que os ricos pensam sobre pessoas bem-sucedidas? Se eles podem, eu posso. Então, isso faz mostrar que o caminho é alcançável. Então, por isso a importância dos ricos estarem sempre próximos de outras pessoas bem-sucedidas. Já o pobre, quando ele está olhando ou pensando sobre uma pessoa bem-sucedida, ele tende a julgar, a criticar e a tentar rebaixar aquela pessoa. Então, muitas vezes você vê a pessoa falando: ganhou muito dinheiro, deve ter sido desonesto, ou só tem dinheiro porque o pai, porque tinha herança. Então, assim, a pessoa de mentalidade pobre, ela não valoriza o que a pessoa bem-sucedida fez. Ela tenta rebaixar aquela pessoa para se colocar no mesmo patamar e aí vir com a vitimização. Ele teve sorte, foi ajuda de fora. Então é muito importante que você escolha muito bem as suas amizades. Você tende a ter os mesmos resultados do que eles. Então, para você pensar no seu futuro, olhe ao seu redor as pessoas que convivem com você. O que elas têm, o resultado que elas têm, a pessoa que elas são, é algo que você gostaria de ser? É algo que você gostaria de alcançar? Se sim, ótimo. Se não, está na hora de fazer novas amizades. E aí o princípio de riqueza é: não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Isso não é a sua obrigação. A sua obrigação é usar o que você aprendeu para melhorar a si e a sua vida. Então, cara, mudar uma pessoa negativa é muito difícil. Porque é muito mais fácil para ela ficar reclamando dos outros e colocando a culpa, sabe? A culpa é dela, ela coloca em quem ela quiser. Só que a culpa é dela. Faça a sua parte, tenha os seus resultados, seja um exemplo e quem sabe se um dia essa pessoa entender o que você fez, ela pode fazer também. Ela vai pedir ajuda e aí sim você consegue ajudá-la, mas a mudança não é você que vai fazer. Então vamos para a declaração, beleza, galera? Declaração na tela. Eu busco a companhia de pessoas bem-sucedidas. Se elas podem, eu posso. Eu tenho uma mente milionária. E aí, galera, para esse arquivo, a sugestão de ação de mente milionária é: compre um livro ou busque na internet a biografia de uma pessoa muito bem-sucedida. Leia de cabo a rabo essa história e use essa história para se inspirar, para aprender estratégias de sucesso e até mesmo para copiar a programação mental dessa pessoa, que é aquilo que a gente falou. Se você tem os mesmos pensamentos, as mesmas programações, as mesmas atitudes que uma pessoa de sucesso, você tende a ter os mesmos resultados que ela.
Daqui a gente vai para o próximo arquivo de riqueza, que diz que os ricos preferem ser remunerados pelos seus resultados, enquanto pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelas horas que despendem. Cara, esse é um dos arquivos que, assim, me chamou muito a atenção. Porque, cara, uma pessoa de mentalidade pobre, ela prefere ser remunerada com um salário fixo ou por horas trabalhadas. Então, assim, automaticamente você já vê que a pessoa não garante o resultado. Ela quer ganhar pelo esforço, não por desempenho. Essa pessoa ela precisa ter segurança de ter aquela exata quantia depositada no final do mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço. E esse preço é caro, e esse preço é a riqueza dessa pessoa. A vida baseada na segurança, ela é uma vida fundamentada no medo. É como se essas pessoas dissessem: eu tenho medo de não ser capaz de ganhar pelo meu desempenho, então eu me contento em receber o suficiente para sobreviver ou, no máximo, ter algum tipo de conforto. Já as pessoas ricas, elas acreditam em si mesmas. Elas acreditam no seu valor e na capacidade de agregar valor ao mercado. Então por isso que eles não precisam de garantias. No final das contas, a única forma de ganhar realmente o que você merece é receber com base nos seus resultados. Diz, traz pra gente um princípio de riqueza. Nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Beleza, galera? Vamos para a nossa declaração. Então, declaração na tela. Prefiro ser remunerado com base em meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. E para trabalhar, a forma de você melhorar os seus resultados, os seus ganhos e aceitar ganhar pelo seu desempenho, se você atualmente trabalha por um salário mensal, tem um salário fixo ou trabalha por horas, pense você na sua casa, crie e proponha para o seu empregador um plano mensal, ainda que seja de forma parcial, mas que te remunere pelo seu desempenho e da empresa. É muito importante que você tenha a sensação de estar ganhando pelo que você faz e pelo resultado que você traz para o seu negócio. Isso te dá motivação para fazer cada vez melhor e, consequentemente, o teu empregador, a tua empresa vão olhar isso com bons olhos e você tende a estar mais próximo de uma promoção e tudo mais. Caso contrário, se não haja essa possibilidade ou você não consiga enxergar algo assim, que tal ter um plano B? Criar uma outra atividade que dependa exclusivamente dos seus resultados. No próprio livro, T. Harv Eker coloca dentro desse momento, ele sugere as empresas de marketing de rede como uma possibilidade. Porque são empresas 100% meritocráticas. Então você só ganha pelo resultado que você traz para a empresa. Então, assim como nós aqui da Incruises, você tem essa possibilidade de desenvolver uma rede e ser ganho pelo seu desempenho, não pelas horas trabalhadas. Vamos para o próximo arquivo de riqueza. Então, ricos colocam o seu dinheiro para dar duro para eles, enquanto pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Então, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles, enquanto os pobres se matam para trabalhar a vida inteira, para no final da vida talvez não ter nem o suficiente para sobreviver. Os ricos usam o que eles ganham com o seu trabalho para adquirir ativos que vão gerar mais dinheiro, enquanto pobres gastam tudo que ganham com passivos que vão lhe consumir cada vez mais dinheiro. Então, para quem ainda não assistiu, eu sugiro que vocês assistam os 2 vídeos que eu gravei sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Eles estão nessa mesma playlist do canal. E com esses vídeos você vai entender um pouco melhor sobre essa questão de criar ativos, de buscar ter uma renda residual que complemente, independente do que você trabalha para ganhar. É um dos princípios básicos para a liberdade financeira. Então também vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link dos 2 vídeos para que você consiga assistir sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas vamos lá para o princípio de riqueza. Então os ricos consideram que cada real que eles possuem possa ser uma semente a ser plantada para render outros 100 reais. E que esses outros 100 reais podem ser replantados para gerar outros 1.000 e assim por diante. Daqui a gente vai para a declaração. Então, declaração na tela. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. E aí, para você começar a desenvolver
esse aspecto de ter uma renda adicional, de colocar o seu dinheiro para trabalhar, a principal sugestão de Mente Milionária é instrua-se. Leia livros, faça cursos, participe de seminários sobre investimentos. Você não precisa ter tudo que falam, não precisa seguir tudo que falam, mas conheça as opções que existem, né? Escolha uma área, se especialize e invista nela. Tá? Então estude, busque opções e coloque parte do dinheiro que você ganha com o seu trabalho para trabalhar para você. Daqui a gente já emenda um próximo arquivo de riqueza que diz: os ricos agem apesar do medo, enquanto os pobres se paralisam pelo medo. Você não precisa se livrar do medo para vencer. Ter medo é natural, faz parte do ser humano. Medo é algo que ajuda muito, inclusive, na nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse medo de nada, a gente ia sair fazendo um monte de cagada. Mas é importante você ter medo. Mas se tiver medo, vai com medo mesmo. Você nunca vai estar 100% seguro na hora de fazer alguma coisa. E fica a dica. Talvez se você tiver com toda essa segurança, pode ser que essa oportunidade nem seja tão boa, tão pouco uma oportunidade exclusiva. Provavelmente muita gente já bebeu dessa água na sua frente. Então você só consegue crescer quando de verdade você sai da sua zona de conforto. E aí o que é muito legal é que quando você sai da sua zona de conforto, quando você começa a fazer algo que é desconfortável para você e você continua fazendo essa atividade, é como se fosse um treino. Com o tempo, você começa a ficar bom naquilo. Você começa a se acostumar com aquilo. Então você vai estar expandindo a sua zona de conforto. Você saiu dela para fazer uma coisa nova, treinou, ficou bom, aquela atividade passa a fazer parte da sua zona de conforto. O que você faz nessa hora? Sai de novo. Busque algo de novo, coisa nova, algo que torne desconfortável para que você continue esse processo de evolução e de expansão da sua zona de conforto. É importante entender que quanto maior for a sua zona de conforto, maiores são as possibilidades de você se tornar alguém bem-sucedido. Desde que você nunca deixe de estar ampliando essa zona de conforto. Então, o princípio de riqueza para esse arquivo diz o seguinte: se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a sua vida será difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, sua vida será fácil. Olha só que sensacional. Parece até algo meio paradoxal, mas quando você analisa direitinho, é muito óbvio. Quando você faz as coisas difíceis, você está sempre crescendo, você está um passo próximo, mais perto do sucesso que vai tornar a sua vida mais fácil. E aí a gente vem para a declaração. Então, declaração na tela. Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo até mesmo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. E aí, galera, falando muito disso, sobre ter atitude, mesmo com medo, pratique sair da sua zona de conforto. Essa é a melhor dica de ação de mente milionária. Tome deliberadamente decisões que te façam se sentir desconfortável. Então, por exemplo, converse com pessoas com quem você não falaria, peça um aumento para o seu chefe, suba o preço de algum dos seus produtos, sei lá, acorde 1 hora mais cedo todos os dias, tente ler mais livros com frequência, qualquer coisa. Saia da zona de conforto. Tente fazer algo que vá te agregar, mas que te torne desconfortável desde o começo. Então é isso aí, galera. Compartilhei com vocês aqui alguns dos 17 arquivos de riqueza, seus princípios, declarações e uma sugestão de prática para cada um deles. Sugiro que leiam um livro, mais uma vez, porque todas os outros arquivos de riqueza são tão importantes quanto esses que eu passei para você. Eu selecionei só alguns, também para que o vídeo não ficasse muito longo. E, mais uma vez, a ideia desses vídeos é que você se incentive, se motive a ler mais. Ler é algo que vai te ajudar a expandir sua zona de conforto, vai tirar da zona de conforto e vai te trazer mais conhecimentos, vai te colocar um passo mais perto do seu sucesso.
Então, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e seja avisado sempre que tiver novidades por aqui. Aliás, além de todo o conteúdo adicional do canal, na semana que vem eu volto para falar mais sobre um outro livro, que o livro é O Sucesso Está em Suas Mãos, de Rodrigo Cardoso. Rodrigo Cardoso foi um dos primeiros brasileiros a treinar presencialmente com Tony Robbins. Inclusive, ele já chegou a ser eleito o melhor treinador do Brasil. Então, galera, continue acompanhando o canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, tchau, tchau!